E adiantei um pouquinho, sem querer. Mas tudo bem, faz parte, né? Faz parte. Enquanto isso, vamos conversando um bocadinho. Já está entrando gente. Legal, legal. Olá, olá. Já já a gente começa. Como é que vocês estão? Vão falando aí, como é que vocês estão? Estou esperando o Pedro chegar. É cedo ainda, estamos dentro do nosso horário, né? É isso. Espero que não dê pane nenhum, né? Sim, assim. Tá todo mundo bem? Tá, né? Espero que sim, viu? Uma noite, outra noite memorável, né? Que é a hora do Evangelho, é a hora que a gente se apronta para receber Jesus em nossos lares, como nossas companhias, né? É aquela hora em que a gente faz a revisão do dia. Se não foi muito bom, a gente vai orar para que as coisas todas melhorem, tá certo? Estou esperando a entrada do Pedro aqui, com a graça de Deus, descido. Ainda tem uns minutos pela frente, vou acenando aqui, tá? Sim, é verdade, é verdade, é verdade. Já tá, o nosso encontro já está sendo bem, já está sendo conhecido, né? As pessoas que são adeptas, né? De uma prece, não precisa religião, assim, não precisa ter uma religião especificada para orar para Jesus, né? Toda criatura que acredita em Deus aceita, não é mesmo? Isso faz bem para todo mundo, para a humanidade, né? Eu espero que vocês tenham tido um dia muito legal, tá? Estou aguardando o Pedro chegar. Vamos ter paciência. A paciência é uma virtude muito forte, né? Sim. Estou acenando, estou. Se vocês quiserem já ir colocando alguma coisa aí para digitar, beleza, tá? Fiquem à vontade. Ai, tá calor, gente, como tá calor aqui nessa cidade. E aí, onde vocês estão? Tá calor também? Na Europa? Aham, certo. Espero que não caia, viu, gente? Se cair, eu volto, viu? Se cair, eu volto. A internet, até agora há pouco, estava um pouco oscilante, sabe?
Carmen, Nayara, o Ícaro. Legal, gente. Legal. James Duque, Nayara Oliveira, a Michelle, desculpa. Já já a gente começa. É, a gente tem que se sujeitar às técnicas, né? Tem coisas que não estão sob o nosso controle, sabe? Em termos de internet, boa noite, Melina. Mel Felipe, boa noite. João da Silva. Fídia. Gomes, Nery. Enquanto isso, vocês se acomodem confortavelmente, né? Pode buscar lá na cozinha, busca água no copinho para fluidificar, né? Vamos ganhando tempo. Estou esperando o Pedro chegar, ele não chegou ainda. Internet é isso. A espiritualidade ela é muito pontual, sabe? Mas eles entendem que às vezes não faz parte da gente, né? As nossas dificuldades não são só nossas, né? Entrando bastante gente, graças a Deus. Eu espero que esteja todo mundo bem, que tenha sido um dia muito feliz. Se não foi, vai ficar, né? Gente, se eu cair, eu volto, tá? Correto? Se a minha conexão cair, eu volto. Correto?
Tá certo. Tá certo. O Instagram tá me avisando algumas coisas aqui. Tem que esperar. É isso aí, tem que esperar. Bom, devagarzinho eu vou começando assim, enquanto aguardo o Pedro chegar, ele deve estar com dificuldade para se conectar. Ah, entrou a cenar. Pedro está chegando, gente. Pedro está chegando já, tá, gente? Aquilo que eu falei, né? Está se conectando. Abaixa a câmera, Pedro. Aí eu vou brincar com ele assim, tá vendo como era grande? Ele sabe do que eu estou falando. Ele está se preparando lá, viu, gente? Tá? Calma aí. Calma aí. Se a gente cair, a gente volta. Ruth, boa noite, Ruth. Pedro, eu ainda não estou vendo você aqui, eu vejo metade. É problema na conexão, viu, gente? Tá? Chegou! Eu Oi, tudo bom, Pedro? tô meio atrasadão. Deu para perceber. Mas tá tudo bem, sabe? Essas coisas acontecem, sem estresse. Estava batendo um papinho com o pessoal aqui. Se você quiser fazer algumas considerações com eles antes de iniciar, por favor. Não, só dar boas-vindas a todos, pedir desculpa pelo meu atraso e, e vamos, então, dar abertura, né? Vou pegar o material Não, ali. você explica que está no seu roteiro sobre a água e as vibrações. Aí você dá sequência. Ah, sim. Vamos pedir a todos, então, para colocar um copo de água, né? Onde eles estiverem. É muito importante isso, porque com certeza os mentores que nos auxiliam colocam o remédio necessário para as doenças que a gente tenha no nosso corpo físico, o remédio espiritual, nessa água. Quanto às vibrações, vai ter um momento do nosso Evangelho no Lar, que nós vamos falar, entrar em vibração. A vibração, o que é? Cada um, em particular, quietinho, com os olhos fechados, pensando e orando, pedindo que os mentores possam atender a todos na medida do possível e do merecimento de cada um. Então, nesse momento, tanto eu como a Lívia vamos ficar em silêncio também por alguns instantes, fazendo a nossa vibração particular, tá bom? É isso aí. Então, agora, nós podemos, então, dar início. Essa primeira prece do início, para a gente poder abrir,
ela fica com você ou comigo? Com você. Comigo também? É. Bom, então vamos cerrar nossos olhos. E fazer a nossa prece inicial. Hoje nós escolhemos, Senhor, por todos os nossos irmãos que sofrem. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes a graça do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Falíveis nos fizeste, mas dando-nos capacidade para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos que não hão podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos cerquem, que a tua luz lhes brilhe aos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés, humildes, arrependidos e submissos. Pedimos-te, igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles dos nossos irmãos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar, e só aos teus pés temos de o depor. Grande, porém, a nossa fraqueza e a coragem nos falta, algumas vezes no curso da jornada. Compadece-te desses servos indolentes que abandonaram antes da hora o trabalho. Que a tua justiça os poupe e consente que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostra, Senhor, aos culpados que desesperam e, sustentados por essa esperança, eles aurirão forças na grandeza, mesmo de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado e se prepararem a conquistar o futuro. Que assim seja. Que assim seja. Então, essa foi uma leitura de preparação, né? Com a espiritualidade se ajustando a nós e nós nos ajustando à espiritualidade. Então, a lição de hoje que nos cabe do Evangelho é do capítulo 25, Buscai e Achareis. Eu gosto muito desse capítulo aí, porque ele traz assim, um embasamento, um entendimento muito bom. Espero que vocês prestem atenção. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bate à porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, saber dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros que lhes pedirem? É de Mateus. Do ponto de vista terreno, a máxima, buscai e achareis, é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei de progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade,
O homem só aplica a inteligência à carta do alimento, dos meios de se provar das intempéries e de defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem as do espírito. Depois do capítulo 25, 300, alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo. Em grande número deles, o progresso que cada um realiza. Individualmente, no curso da vida, como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que os homens se achassem hoje mais adiantados do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e dessa civilização moral. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o homem isentado do trabalho da inteligência, seu espírito permaneceria na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado, de acordo com o que hajas feito. Em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a serem utilizadas. Descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afastas tu, dizendo-lhes: anda e chegarás. Toparás com pedra, olha e afasta tu mesmo. Nós te daremos força necessária, se a quiseres empregar. O livro dos Médiuns, segunda parte, e do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e a tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão. Buscai e achareis. Acompanhar-vos, e com o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente com fé, confiança e fervor.
Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que serais abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Que assim seja. É uma lição forte. Então, na realidade, eu tenho muito pouco para falar, até porque uma parte do que a Lívia leu, eu tenho, mas uma grande parte eu não tenho. Realmente eu não sei o que aconteceu. Mas em cima do buscar e achareis, o que a gente pode dizer? Eu acho que, assim, quando Deus nos criou ignorantes e nos deu o livre-arbítrio para que a gente pudesse, através dele, aprender e crescer, né? E ficou sempre assim. O buscai e achareis. Então, nós passamos, pelo que ela falou, assim, vamos imaginar nós agora. Ou seja, todo o cabedal de conhecimento que nós temos hoje, nós não tínhamos logo no início da criação. E a gente foi, através de sucessivas vidas, adquirindo conhecimento, sempre pedindo, sempre orando, e sempre recebendo. Mas recebendo, não assim, num estado, recebendo as condições que nós sempre tivemos para o aprendizado e através do trabalho, das ferramentas que Deus nos dá. Então, quanto mais a gente pede, quanto mais a gente justifica esse pedido através de atitudes, através de atos, Deus vai nos permitir com que a gente possa achar os meios necessários para o nosso crescimento. Então, quando nós começamos, nós éramos uma civilização bárbara, né? Como ela falou, depois uma civilização mais materialista, e agora nós, através da vinda de Jesus, nós tivemos todos os conhecimentos da moral. Então, a humanidade foi melhorando, foi se adaptando, e é assim, o lado espiritual não vai fazer nada por nós. Apenas nos atender com a permissão de Deus, com a permissão do nosso Pai, com a permissão de Jesus, nos fornecendo todas as condições para que a gente possa realmente ir evoluindo. E o trabalho, aliás, muita gente pensa, né? Mesmo alguns espíritas, que se estiver pensando que o trabalho não existe depois da morte, ao contrário, o trabalho sempre vai existir. Deus não para de trabalhar, Jesus não para de trabalhar. Como eles trabalham, é impossível dizer, mas toda a espiritualidade trabalha. O trabalho significa não só o homem encarnado, o espírito encarnado, como todos desencarnados. Aquele que fica ocioso do outro lado, que não procura fazer nada, não procura buscar nada, ele fica ocioso, ele não retrocede, só que ele fica parado, ele não evolui, ele não cresce. E assim ele vai prorrogando, né? Bom, pelo que eu pude ver aqui, claro que a leitura, ela entra em vários aspectos que eu não do momento, para não me estender muito, é isso aí. O próprio termo do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala buscar e achareis, é assim, que a gente tem que ajudar nós mesmos
que o céu vai nos ajudar. E nós temos que pedir, e se nós pedirmos, tivermos merecimento, as coisas vão vir. Se a gente busca, a gente acha. Se a gente bate uma porta, ela vai abrir. Então, quem pede, recebe. Quem procura, acha. E aquele que bate a porta, também vai se abrir. Então, é aquela história. Tudo é através das nossas atitudes, das nossas vontades. Deus está sempre nos orientando, está sempre pronto para nos atender. Mas é preciso que a gente tome essa iniciativa, não só através do trabalho, como também seguindo a moral que Cristo nos ensinou. Assim a gente vai evoluindo pouco a pouco. Por isso nós não estamos desamparados. Mais ou menos é o que eu quis dizer, sem entrar muito no mérito do conteúdo dessa lição, mas, enfim, do que ela está querendo nos dizer. Não podemos ficar cruzados. Eu só tenho uma observação dentro do texto de pedir e obtereis. Muita gente fala assim, eu mesmo fui uma pessoa que falava assim, mas Deus sabe tudo que a gente quer, não precisa pedir. Deus sabe sim, Jesus sabe tudo que a gente quer, conhece as nossas necessidades, porque nós temos o nosso anjo guardião, que é o elo que tem conosco e junto à espiritualidade, né? Mas acontece que o fato da gente pedir é um ato de humildade. Deus sabe o que a gente precisa, sim, mas é preciso que a gente tenha humildade de pedir. Ajoelha, pede. Se não ajoelhar, pede do mesmo jeito, com o coração, com sinceridade, com respeito, né? E é isso. Então, só essa parte ali. Então, você veja bem, eu não sei como as pessoas oram, porque orar é algo particular de qualquer um, mas eu sei que todos nós erramos. E nas minhas orações, eu conheço meus erros. A espiritualidade maior conhece meus erros, conhece os erros de todos. E nas minhas orações, além de pedir perdão, eu peço muito para que eu possa realmente aprender com esses erros para não mais errar, entendeu? A gente evolui também assim, aprendendo com os erros e se modificando um pouquinho. Agora, tudo bem, eu peço, mas cabe a mim, é aí que entra, buscar e achareis, né? Então, cabe a mim agir de uma maneira para não mais errar e, se puder, ajudar, digamos assim, vamos supor que eu errei prejudicando alguém, entendeu? Então, hoje eu tenho conhecimento disso. Então, peço perdão para Deus, mas isso não basta. Eu posso atenuar e amenizar, pedindo a Ele a oportunidade de poder me corrigir. E uma das maneiras para me corrigir, para atenuar, é favorecer aquela pessoa que eu errei com ela, favorecer ela, entende? Com atitudes. Se não for atitudes materiais, atitudes espirituais, pedindo perdão a ela, orando por ela, entendeu? Então, tudo isso a gente vai melhorando um pouquinho aquele débito que a gente teve de uma atitude talvez errada. E aprender para não mais cometer isso. Enfim, minha gente, é assim, é tudo através do trabalho. O trabalho não é só no aspecto que a gente conhece aqui, de trabalho, de coisas materiais, pegar firme na... Entendeu? Não é só isso. O trabalho também é espiritual. O trabalho é você
ter, assim, tipo, trabalhar a sua mente, trabalhar as suas atitudes, porque é só isso que importa. Nós não vamos levar nada de bens materiais que a gente adquiriu com o nosso trabalho, etc. O trabalho é importante para sustentar a nossa vida física aqui. Mas o trabalho mais importante para o lado espiritual é esse trabalho, é o trabalho do espírito, é o trabalho que você faz consigo mesmo. Por isso que, se você não tem, se sente tão desafiado, então não sabe como, pede a Deus, ore e pede a Deus, busque Ele, e Ele vai te dar. Isso daí com toda certeza. E com isso você vai melhorando, pouco a pouco. É verdade. Então, aí a sugestão dessa lição é que cada um adentre a si mesmo, adentre em si. Eu costumo, à noite, principalmente à noite, eu gosto muito de reflexão, gosto demais, é constante. Então, à noite, por exemplo, na hora que você for deitar, tira uns segundos, que sejam uns minutinhos, faz uma revisão do seu dia e dentro de si mesmo você busque, procure aquilo que você acha que errou, acha que acertou, faz a sua autoanálise, pede que será atendido, força para superar todas as pendências que ficaram. Tá bom assim? Então, Então tá. só para completar, para encerrar, Tá. tem o conhece-te a ti mesmo, né? Uma das coisas que São Luís, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, deu como exemplo, é o seguinte: a gente sempre erra. Todos os dias, por algum instante, a gente acaba errando alguma coisa. Então, tipo assim, vamos supor, 2, 3 pessoas passaram por mim e me cumprimentaram, e eu, por não gostar talvez da pessoa, ou por fingir que eu não conheço, acabei não respondendo, não dando o mesmo afeto. Então é assim, ele fala, todo dia, procure pensar o que você fez de errado, na tua opinião, que não estaria tão certo. Escolha uma delas e no dia seguinte procure fazer exatamente ao contrário. Entendeu? Fazer exatamente ao contrário. Faça esse exercício. Não precisa ser todos os erros do dia. Às vezes a gente erra várias vezes. Às vezes um só. Vai fazendo isso sempre que tiver tempo, vai fazendo isso que com certeza você vai se conhecendo melhor, entendeu? E você vai melhorando a cada dia que passa. Porque aos olhos de Deus, de Jesus, o esforço é muito grande. O esforço é muito válido, né, aos olhos da espiritualidade. Muito bem, foi uma lição de peso, eu diria, né? E bastante aprendizado, basta a gente querer acertar, certo? Deixa eu acenar aqui. Então é assim, gente, agora eu vou ler não é bem uma prece, mas é uma dica, eu diria, do dia a dia, para a gente, até de acordo com o que foi falado nesse instante, vai ajudar na compreensão. Então, após essa leitura, imediatamente vem o momento das vibrações. Aquilo que o Pedro falou. Cada um de nós, no nosso silêncio, vamos orar por tudo aquilo que a gente acha que devemos orar, tá bom? Então, a leitura que antecede as vibrações. Os outros existem. Amigo, amiga, costumeiramente, olhamos o mundo através da lente personalística dos nossos pontos de vista pessoais. Se as pessoas pensam como nós, estão certas. Se pensam diferente, estão equivocadas. Achamos que as coisas têm que ser feitas ao nosso modo e que nossas ideias são as melhores. Quando não simpatizamos com alguém, dizemos que ele ou ela é inconveniente ou chata ou chato.
esquecendo que provavelmente que ele pense o mesmo de nós. Quando vivemos em sociedade, faz-se necessário abrirmos mão de algumas posições para o bem coletivo. Não se trata de nos apegarmos ou anularmos os nossos pontos de vista, mas sim adequá-los a um meio onde outros também sintam, pensam, desejem, chorem, tenham opiniões e experiências. Coloquemos a nossa posição sempre, mas conheçamos a dos outros também. Lembrando duas frases clássicas de cursos de relações humanas, a palavra menos importante, eu. A palavra mais importante, nós. Vejamos nos outros companheiros de jornada que muito têm a aprender conosco e muito a nos ensinar. Só assim seremos felizes. Lembrando agora, no momento das vibrações, que os médicos espirituais estarão colocando o remédio na água que a gente deixou separadinho, ok? Ô Pedro, quando você terminar as suas, você dá um alôzinho aí, tá? Tá. Eu gostaria, em voz alta, inicialmente, pedir a todos que fechem os olhos e que possam realmente, após as minhas palavras, orar como querem, como queiram orar, e pedir a Deus, porque, como a leitura hoje disse, nós temos que buscar, e se nós buscarmos, nós vamos achar. Eu peço aos mentores espirituais que, porventura, estejam conosco, não só em minha casa, como da Lívia, como de todos que estão aqui conosco, que possam receber toda a paz possível, que possam ter uma noite tranquila, de sono restaurador de energia, que acordem amanhã mais dispostos ainda, um novo dia de trabalho. Que os mentores espirituais e os anjos da guarda de cada uma dessas pessoas possam cuidar, ajudar naquilo que for necessário. E, enfim, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade e te pedimos, Jesus, que o Senhor escute as preces de cada um de nós nesse momento de vibração. Pode prosseguir encerrando com a oração do Pai Nosso. Bem, então, a partir desse momento, mesmo que alguém ainda esteja orando, não há problema nenhum. A partir desse momento, nós queremos agradecer aos mentores desse nosso trabalho, que ainda é inicial, né? Talvez a quarta ou quinto Evangelho no Lar, mas a gente sabe que, como Jesus disse, onde uma ou duas, três pessoas estiverem reunidas, ele estaria ali. E ele pode estar presente através
dos mensageiros, das pessoas que trabalham na terra, que nos auxiliam, os nossos anjos da guarda. Então, nós agradecemos por mais essa oportunidade, pedindo novamente, Senhor, que a vossa graça, o vosso amor possa estar realmente com todos nós, com os nossos familiares, na casa de cada um da gente, das pessoas que aqui estão, entendeu? Que seja uma noite de paz, com saúde, e que realmente a gente possa receber, através desse pouquinho de água, o remédio necessário a cada organismo físico que aqui está conosco. E assim sendo, Senhor, com a prece que tu nos ensinaste, nós vamos dar por encerrado mais um Evangelho no Lar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pela sua infinita e santa misericórdia. E assim... Muito bem. Está todo mundo bem? Nosso encontro chegou, né? Com a graça de Deus. Deixa eu tomar minha aguinha também. Então é isso, pessoal. A gente agradece toda a presença. Apenas um lembrete: se alguém aí que está presente ainda conosco, eu não estou vendo todo mundo, viu, gente? Se tem alguém ao presente que deseja saber alguma coisa, conversar alguma coisa, está aberto o espaço, tá? Deixa eu ver. Convidei uma pessoa aqui, não sei, ele é estrangeiro, talvez. Eu não vi o Rob hoje. Alguém viu o Rob? Eu não vi o Rob hoje. Mas assim, gente, assim, nós estamos... Eu não devia talvez nem falar o que eu vou falar agora, mas tem uma coisa que eu aprendi com alguém do passado, tipo assim, quando a gente tem um projetinho, todo mundo fala assim, não conta, não conta, não conta, esconde, esconde, esconde. Mas, às vezes, a gente acaba falando que é para fortalecer a ideia, principalmente quando se trata de algo elevado, né? Ainda, muito ainda de forma primitiva, em breve eu e o Pedro estaremos em um novo trabalho, mas dessa outra vez pelo YouTube, com um canal assim, de perguntas e respostas, de tirar curiosidades, enfim, de um papo descontraído, não vai ser aquela coisa austera, eu não imagino assim. Mas assim, um ambiente alegre, um ambiente leve, para tirar dúvidas e curiosidades sobre a espiritualidade. Daremos notícia, assim que se concretizar, eu venho passar o endereço para todo mundo. Tá bom assim? Quer falar, Pedro? Fala aí. É isso aí. Eu vou agradecendo, né? E vou já saindo, então. Um abraço para todos que estiveram com a gente. Tá bom. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Muito obrigada a todos, tá?